Desde as últimas décadas do século XX, já entrando pelo século XXI, temas como mudanças climáticas e aquecimento global passaram a ter destaque, estão em evidência, o que provoca grandes embates no mundo inteiro, especialmente no meio científico. Afinal, muitas dúvidas, muitas incertezas ainda permeiam as questões voltadas às mudanças climáticas, principalmente por conta das discordâncias ainda existentes sobre o tema. Presente no 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que se realiza hoje e amanhã, o Isso é Bahia conversa agora com a presidente da Comissão Permanente de Direito Ambiental da OAB São Paulo, ela que também é membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, a advogada Rosa Ramos, inclusive uma das palestrantes também do evento. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Rosa. Bom dia, Jefferson. Eu que agradeço. Obrigada aí por toda essa recepção calorosa do povo baiano, né? Estou aqui nessa cidade linda. Cheguei ontem, já encarando aqui uma diferença de temperatura bastante significativa, né? São Paulo, a gente já está lá com uns 18 graus. Chegou aqui, encontrou esse calorão. É um calorão aqui fresquinho, né? Por causa dessa chuva. Maravilha, obrigada. Obrigada. A gente vem aqui com muito prazer, com muita honra participar deste evento, o 2º, né, congresso produzido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. E muito propício, né, a rigor, né, uma demanda. Falar de sustentabilidade me parece que deve fazer parte agora do dia a dia das pessoas. Já está fazendo, né? A gente vê essa catástrofe que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e muita gente já associa a essas mudanças climáticas, enfim, fenômenos extremos da natureza. E se a gente considerar, Rosa, essas divergências sobre a causa e as consequências do aquecimento global, como que a OAB em São Paulo e a Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB abordam essas questões em seus posicionamentos e ações? Veja só, Jefferson e Ernesto, muito bom dia, Ernesto também. Veja só, a Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, ela já existe desde meados de 1998, foi fundada lá, e de lá para cá ela ativamente, né, faz diversos trabalhos como congressos, seminários, cursos. E nessa gestão eu assumi a comissão, essa gestão, né, nossa gestão são de 3 anos, portanto esse ano encerramos esse ciclo, mas a gente tem feito um trabalho muito efetivo, principalmente porque nessa gestão nós fundamos o Fórum Permanente de Mudanças Climáticas e Desastres Naturais. Muito recentemente a gente teve um acidente climático, um desastre natural, no nosso litoral norte, né, de São Paulo, que também acabou dizimando várias pessoas, né, muitas vítimas fatais, e em decorrência de um volume pluviométrico, a exemplo do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Né? Então isso tem feito com que não só a OAB, mas várias outras instituições repensem o seu lugar de fala, né? E quando a gente fala de OAB, e eu falo isso, obviamente, falando aqui pela minha comissão, a qual presido, tem muita coisa que ela acaba estimulando outras instituições e a própria sociedade, né? A gente sabe que quando a OAB fala, as pessoas escutam, há uma credibilidade muito grande, há um esperar de um órgão como a OAB, de fato fazendo alguma coisa, e a gente pode fazer mais e a gente tem feito mais. Além do Fórum Permanente, a gente também acabou constituindo nessa gestão um observatório dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, exatamente para dar vazão a alguns temas que acabam passando desapercebidos. Né? Falar em direito ambiental, na verdade, é uma coisa, né, eu diria, do dia a dia, né, de quem milita nessa área profissional. Mas você se debruçar em cima dessas normas, de você procurar efetivação, né, daquilo que está lá nessas normas, né, da eficácia àquele comando dessas normas, eu acho que aí é que a gente deve procurar unir todas as instituições e verificar por que aconteceu esse acidente,
lá no nosso litoral norte daquela forma, se poderiam haver prevenções que não foram, né, feitas, assim como no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, de fato, um volume de água que de repente caiu e inesperado, inundou tudo, mas será que essa cidade não poderia estar melhor preparada para isso? Será que a gente tem, né, uma legislação que pudesse, de fato, evitar, no mínimo, as perdas das vidas, né? Quer dizer, atrás das vidas que foram perdidas também, obviamente, são as mais importantes, que são pessoas, mas você imagina o quanto de biodiversidade a gente está perdendo, o quanto de fauna a gente está perdendo, né? A qualidade daqueles recursos ambientais lá, essa água, quanto tempo vai demorar para a gente recuperar a qualidade da água que esse pessoal vai beber? Né? E grande parte dessa situação toda decorrente da ação humana, não é verdade? A gente se depara aí com diferentes teorias, interpretações, por exemplo, sobre o papel dos gases de efeito estufa. Na sua avaliação, Rosa, qual seria a abordagem jurídica mais adequada para lidar com os impactos ambientais decorrentes das atividades humanas? Olha, primeiro que a gente já tem estabelecido metas muito rigorosas, né, para serem cumpridas, depois isso dando cumprimento principalmente ao Acordo de Paris, em 2015, de lá para cá outros acordos foram estabelecidos. Nós temos 2 pontos primordiais, né? Primeiramente, os combustíveis fósseis, né? Eu acho que não dá para falar de redução de emissão de carbono se a gente não falar dos combustíveis fósseis. O segundo é uma atuação mais eficaz no sentido de reduzir as emissões em outros campos de outras atividades, né? E isso deve ser feito... Isso é comprar uma briga, né? É comprar uma briga e, ao mesmo tempo... É uma briga inevitável também. É uma briga inevitável. Quem não quiser entrar nela vai, né, sucumbir. Porque... Aliás, a gente está no meio dessa briga, né? Quem não quiser entrar na briga vai sucumbir. Eu queria lhe perguntar exatamente sobre a briga, doutora Rosa, porque assim, uma legislação ela se constrói exatamente com o que a gente observa, com o legislador observa, com o que a sociedade observa e diz e se expressa de alguma maneira. Nessa questão especificamente da legislação que trate sobre meio ambiente ou sobre clima especificamente, vai derivar de estudos, de debate científico principalmente. Aí ficamos nós, comunicadores, cheios de opiniões muitas vezes, sem que a gente conheça cientificamente cada questão, tem algum aprofundamento. E isso está muito presente em todo o debate, infelizmente. A tal da polarização termina contaminando o debate sobre qualquer coisa. Por exemplo, sobre mudança climática. Termina obedecendo o mesmo risca-faca aí da política, entre negacionistas e pró-ciência e por aí vai. Como é que o direito dá resposta a isso? Considerando que, na mesma proporção que essa polêmica ocorre entre cientistas, né, há quem defenda com muita contundência, inclusive a gente vê as redes sociais cheias de vídeos, impressiona, convence bastante o que cada parte diz. E como é que o direito dá resposta a isso? Considerando que, no plano filosófico, teórico, esse mesmo debate aconteça também na hora de se pensar uma legislação para isso, não? Veja só, eu penso que quando há muita polêmica em determinados temas e quando a tal polarização, né, esse termo que surgiu aí nesses últimos tempos, com muita razão... Vamos usar para simplificar esse impasse permanente que a gente está vivendo. Pois é, você vê as duas começam com P, né? Polêmica e polarização, né? Parece que foi combinado aí, foram combinados os termos, mas veja só, isso é muito ruim porque isso acaba sendo colocado onde? No judiciário, né? Sim. Quando isso acontece, é o judiciário que vai decidir. Será que nós temos um judiciário preparado para decidir questões ambientais e climáticas? Uhum. Né? Essa é uma pergunta que também nós, advogados... Ou mesmo os legisladores, né? Agora, o legislador, eu acho que até caminhou bem, porque você veja, nós temos uma política nacional de mudanças climáticas. Nós temos uma legislação vigente. Olha, a legislação até que ela é bem feita, né? Não, e nós temos fama de ter uma das legislações mais rigorosas do mundo. Exatamente.
Né? Não é que falta legislação para ser cumprida. A rigor, se a gente tivesse uma legislação cumprida, como a nossa Constituição Federal, nós acho que nem pertenceríamos a esse planeta, né? Porque ela é perfeita. Exatamente. Ela é uma Constituição que permeia... Como desenho de país é perfeito. Né? Não é perfeita. Né? E é uma Constituição perfeita, que já passou da maioridade, né? Que nós estamos falando aí de décadas já, de uma Constituição fantástica, que, se cumprida, nós não estaríamos sofrendo nenhum dano de todas as naturezas, né? Nós teríamos saúde fantástica, meio ambiente protegido, transporte, educação, né? Quer dizer, é um sonho de cada brasileiro que a sua Constituição fosse de maneira eficaz cumprida. Mas voltando aí para a Política Nacional de Mudança do Clima, quer dizer, é uma legislação que também já está aí há alguns anos, né? E que ainda caminha muito lentamente para a sua eficácia. E vamos combinar que, além disso, mesmo antes da legislação pertinente, nós já tínhamos no Judiciário inúmeras ações de litigância climática. Se você colocar aí, buscar ações de litigância climática no Brasil, você vai ver que a gente tem mais de 80 ações que tramitaram, umas que já foram encerradas sem um resultado, né, sem a concretização daquele objetivo. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha uma ação de litigância climática de 2023 em trâmite, de algumas entidades contra o Estado, exatamente buscando o cumprimento da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Só para o nosso ouvinte ficar mais entendido do assunto, o que é uma ação litigante? É uma ação judicial contra o Estado para que o Estado cumprisse algumas metas definidas na Política Nacional de Mudanças Climáticas que não estavam sendo cumpridas. Uhum. Né? Então, você veja que já havia uma fumaça de que alguma coisa ia acontecer. Estava fora do lugar, né? Alguma coisa estava fora do lugar. Então, Ernesto, é isso. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento, e isso eu tenho buscado com bastante força, porque eu acredito nisso. Eu acredito que a força das instituições, a força de uma entidade como a nossa, da qual pertenço com muito orgulho, outras entidades devam unir essas forças, né, e buscar a efetividade das normas que estão aí, porque normas nós temos bastante, suficiente, né, para no mínimo a gente ser preventivo. E uma outra fama que nós temos, infelizmente, né, é que nós não somos um país preventivo, né? Nós não fazemos prevenção. Né? Considerando a sequência de tragédias só dos últimos, 10 anos, é prova disso, né? Exatamente. Então, o que eu acho que a gente precisa é isso, precisamos e chamar a atenção da população, né? Eu acho que falta muito também educação ambiental, porque obviamente que as emissões de CO2 não dependem individualmente de cada um de nós, no todo, né, obviamente, mas nós temos ações individuais que a gente pode ter no nosso dia a dia que faz muita diferença, né? A gente deve pensar nos resíduos que a gente produz, que a gente consome diariamente, a gente deve pensar na economia de água, economia de energia, né? Porque o pessoal lá do Rio Grande do Sul está pensando nisso agora. Exatamente. Quer dizer, na verdade, toda essa discussão acaba chegando no ponto principal e que, na minha avaliação, é o grande desafio, que é você equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, o que ainda não está acontecendo, né? Aí é que mora o fight, né? O confronto. Exatamente. Existem 2 equipamentos muito eficientes para tudo isso que está acontecendo, né? Para a redução da temperatura do nosso planeta, que é necessário e tem meta para redução em 1,5 graus até 2030, as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também tem um prazo, mas existem 2 equipamentos muito eficazes para auxiliar nisso tudo, que são as árvores e o oceano.
dois bens ambientais, né, destruídos aí no dia a dia, as árvores, supressões, desmatamento descontrolado, e o oceano, que infelizmente a gente já sabe que tem aí milhões de toneladas de lixo, corais sendo destruídos por falta, né, desse cuidado. Então, o que a gente precisa chamar a atenção das pessoas é para isso, né? Porque são duas coisas simples e que está no alcance de todo mundo, né? Vamos falar aqui de Salvador, tem um oceano lindo, maravilhoso, e que está aí, todo mundo tem o dever e a responsabilidade de cuidar. Doutora Rosa, a senhora hoje participa do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que será realizado no Hotel Wish. Qual deve ser a sua contribuição nesse contexto de debates, de troca de ideias? Então, sabe que foi muito interessante quando o Dr. Georges me propôs, né, o Dr. Georges aqui de Salvador, que é o responsável, um dos responsáveis, né, por esse... Jorge Ambert. Isso, esse congresso fantástico aí na sua 2ª edição. Ele pediu que eu falasse exatamente sobre mudanças climáticas, né, e me falou um tema que eu achei muito interessante, que era para eu falar em relação às mudanças climáticas, acerca de ceticismo, alarmismo e um outro item que agora eu não lembro, mas que, enfim, né, falar em ceticismo, eu acho que isso era 30 dias atrás. Né, há 30 dias atrás, talvez o povo brasileiro fosse, de fato, cético em relação à existência das mudanças climáticas. Eu acho que hoje a gente, infelizmente, né, pelo lado trágico, dificilmente algum brasileiro vai ter dúvidas de que o que ocorreu, né, no Rio Grande do Sul tenha sido... Doutora Rosa, o pior é que não. Eu tenho visto, inclusive, colegas jornalistas, né? Não tem nada a ver porque aconteceu em 1941. Sim, mas tem uma pesquisa. Né? Tem esse debate, né? Tem uma pesquisa que foi realizada a semana passada, eu tive a oportunidade de me debruçar sobre ela. No mínimo, a gente tem uma maioria muito expressiva de que agora acredita que, de fato, são as mudanças climáticas que impactam. O negacionismo ali está relacionado àquele impasse que a gente estava falando. Não vamos para o racional, vamos para o emocional. Aquela parcela negacionista, infelizmente, eu acho que ela vai permanecer. Vai ter que ter. Ela tem o lugar dela, infelizmente. Doutora Rosa Ramos, advogada, presidente da Comissão Permanente de Direito Ambiental da OAB São Paulo, também integrante da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, uma das palestrantes aqui do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço muito, viu, Jefferson, Ernesto, parabéns aí pelo trabalho de vocês nesse jornal à tarde, que é muito expressivo, não só aqui, mas no Brasil inteiro, sucesso. E vamos combinar de proteger o nosso meio ambiente, principalmente plantando árvores e cuidando dos nossos oceanos. É isso. É tudo que a gente precisa, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. 8:02 na Tarde FM.